Olá, segundo período. Essa aqui, oficialmente, é a nossa última aula, pelo menos aquela que encerra a matéria. Se possível, ainda ter algum encontro ao vivo com vocês. A gente está dando uma reforçada justamente nessa última matéria, prescrição e decadência. Eu agendo, ou então eu marco na live. E aí, como é revisão, assiste quem pode, assiste quem quer, sem prejuízo para quem não puder ou não quiser participar. Então, a matéria prescrição e decadência, que a gente começou a ver essa semana, provavelmente é a matéria mais técnica do segundo período. Os alunos costumam ter um pouquinho de dificuldade para entender. Eu fui entender essa matéria já muito além do segundo período. Eu fui aprender ela, confesso, eu já estava formado, eu já tinha algum tempo de experiência quando eu fui entender na prática o que é prescrição e decadência. Mas, enfim, estou à disposição de vocês aí para quaisquer dúvidas, seja no WhatsApp, seja no direct do Instagram, ou ainda no suporte da plataforma da faculdade. Pois bem, queridinhos, vamos lá? Então, dividindo a tela aqui com vocês, bora para a apresentação. Direito Civil 2, prescrição, impedimento, suspensão e interrupção. Na aula passada, a gente falou de prescrição e decadência. A prescrição, na prática, eu perdi o tempo que eu tinha para entrar com uma ação de cobrança, cobrando, por exemplo, o crédito que eu tenho decorrente de um contrato ou o crédito que eu tenho decorrente de um ato ilícito. Ah, professor, não entendi. Acompanha lá o meu Instagram que vocês vão conseguir entender muita coisa. Por exemplo, matéria aí que eu publiquei essa semana, empresa de formatura, por causa da pandemia, ela não é obrigada a pagar dano moral porque não teve o baile, porque o baile foi cancelado, mas ela tem que devolver o dinheiro que o pessoal pagou. É uma relação contratual? É. Então, com base no artigo 206, parágrafo 5º, essa empresa ela tem que ser cobrada, se ela não pagar voluntariamente. Para cobrar ela na justiça, você tem um prazo de 5 anos para estar entrando com a ação com grande chance de êxito de receber. Alguém veio e bateu no meu carro. Não é uma relação contratual, é uma relação de um ato ilícito que gera uma responsabilidade civil e é o dever de indenizar, é o dever de reparar um dano causado. Nesse caso, o prazo prescricional, artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, prevê um prazo de 3 anos. É o prazo que eu tenho para estar entrando na justiça para receber esse crédito que eu tenho, seja de um contrato, seja de um ato ilícito. São os maiores exemplos. E a decadência? A decadência é a perda de um direito. O exemplo que eu trabalho com vocês é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Fez uma compra pela internet, você tem 7 dias para se arrepender. Não é questão do produto estar com defeito, não. Eu sempre friso isso. O direito de arrependimento é simplesmente porque você não gostou, porque você não está satisfeito. Ah, mas na internet não tinha todas as especificações do produto. Não é a mesma coisa. Eu falar para vocês que um computador tem não sei quantos gigas, que ele tem não sei quantos megas, que ele tem a memória X assado. Não é a mesma coisa do que você ver o produto funcionando, do que você testar ali na hora. Um carro. Dá para comprar um carro pela internet. E como é que você compra um carro pela internet, um carro que você nem conhece, um carro que você nunca dirigiu? Você pode comprar. E no prazo de 7 dias, se você não gostou, você manda devolver. Olha que impressionante. Agora, esse prazo de 7 dias não é o prazo que eu tenho para entrar com a ação, é o prazo que eu tenho para exercer um direito meu, no caso, direito de arrependimento. Me arrependi, não quero mais ficar com o carro? Beleza, manda devolver. Comprei um celular, comprei um computador pela internet, não atendeu minhas expectativas. 7 dias para devolver é um direito potestativo. Ah, Cícero, eu não sei o que é direito potestativo. Direito positivado é o direito que está na lei. Direito subjetivo é o direito que você exerce se você quiser ou não. Direito potestativo é o direito que eu exerço e a outra parte não tem como se opor. Sou casado, quero me divorciar? Minha esposa não tem como fazer nada para impedir que eu me divorcie. Comprei um produto pela internet, não gostei, quero devolver? Pela lei, o fornecedor do produto, ele não tem o que se opor, não. Ele vai receber de volta, pronto, claro que a gente sabe na prática,
Eles tentam criar alguma barreira, alguma dificuldade, até porque tentar fazer esse prazo de 7 dias, que é um prazo de decadência, um prazo que corre fluido, para ele se perder. E aí o cara tem que ir para a justiça discutir. A gente sabe que isso acontece na prática, mas a teoria é linda. E falando de teoria, hoje a gente vai ver alguns fenômenos sobre prescrição. Para entender a matéria de prescrição, eu peço a vocês que imaginem a prescrição como um cronômetro. É o cronômetro que marca o tempo que eu tenho para entrar com uma ação e cobrar um crédito. Um crédito contratual, um crédito decorrente de um ato ilícito, um crédito decorrente de uma pensão alimentícia, por que não? Prazo de 2 anos, um prazo para estar aí revendo a relação entre tutor e tutelado, 4 anos nesse caso, enfim. Ganhei um processo na justiça, a outra parte perdeu. Qual que é o prazo que eu tenho para cobrar ela? A gente vai ver hoje, a última coisa de hoje, aliás, é isso. Então, vamos lá. Falando na prescrição, como se a prescrição fosse um cronômetro, o que seria um impedimento ou a suspensão? O impedimento não deixa nem eu ligar o cronômetro, eu não posso nem botar ele para disparar. O tempo está parado. O que vem a ser a suspensão? O tempo já tinha começado a fluir e agora eu tenho que dar um pause. Para naquele ponto, enquanto permanecer a causa de suspensão, e assim que ela deixar de existir, aperta de novo e o tempo volta a fluir dali para frente. Se o prazo prescricional é de 5 anos, já tinham corrido 2 anos e acontece uma causa de suspensão, pause nos 2 anos. A causa perdurou 5 anos, o direito prescreveu? Não. Por quê? Porque ele estava parado, ele estava pausado, ele estava suspenso. Depois de 5 anos, a causa deixou de existir. Aperta de novo o cronômetro e o tempo volta a fluir. E aí? Volta de onde parou. Vocês já tinham passado 2, eu tinha prazo de 5, faltam 3 anos para o direito prescrever. Simples assim, e a gente vai falar disso na aula de hoje. Diferente da interrupção, aonde o cronômetro estava lá já correndo, ele podia estar lá na frente, o tempo já podia estar até para estourar, e aí acontece uma causa de interrupção, opa, não é pause. É igual em aparelho de DVD, antigamente tinha um aparelho de videocassete, as tenebrosas fitas VHS, que a gente tinha que rebobinar para devolver. Nossa, como é que eu estou ficando velho. Mas, enfim, o pause, ele interrompe ali naquele momento. Não, ele interrompe. O pause suspende e volta a fluir dali para frente. A interrupção é o stop. O botão de stop no DVD e no antigo videocassete, ele fazia a fita voltar lá do começo, ele faz o DVD voltar lá do começo. Então, a suspensão é o pause e a interrupção é o stop. E vamos para a aula, vamos para os artigos. Artigo 197, não corre a prescrição. Eu estou falando aqui de um impedimento ou de uma suspensão. Ou o prazo nem começa a contar, ou se ele já tinha começado a contar, vou dar um pause nele, enquanto a causa perdurar, fica pausado. Quando ela deixar de existir, segue o prazo de onde parou. Isso é importante, tá? Primeira causa para não correr a prescrição. Entre cônjuges, na constância da sociedade conjugal. Imagina o seguinte exemplo. Eu peguei um dinheiro emprestado com a minha esposa. Isso é possível? É. Sou obrigado a pagar? Sou. Qual que é o tempo que ela tem para me cobrar? Se é uma relação contratual, se é um contrato de empréstimo, ela tem 5 anos para me cobrar na justiça. Só que imagina, a gente está casado aí, né? Há 4 anos, a gente vai fazer 5 anos de casado e ela entra com a ação. Aqui, amor, eu entrei com a ação só para não perder meu prazo, tá? Te amo. Te amo o quê, mulher? Você entrou com uma ação contra mim, é porque você não me pagou? Não, mas eu vou te pagar. Mas tá prescrevendo, sabe? Eu tive aula com o Cícero, eu aprendi que prescreve em 5 anos de relação contratual. E assim, amor, o processo demora, sabe? Vai demorar 5, 10, 15 anos, até lá a gente continua casado, discutindo na justiça que você está me devendo. Não, não ia dar certo. Ou então uma situação digna de novela. Uma amiga pega dinheiro emprestado comigo, empresto dinheiro para ela, e eu tenho 5 anos para cobrar essa amiga na justiça. Junto comigo? Ótimo. Então, eu teria 5 anos para estar cobrando essa minha amiga na justiça. Passaram-se 2 anos.
E a gente se envolve, se apaixona e casa. O que aconteceu com aquele prazo que eu tinha para entrar com a ação? Pause. Para daquele ponto. Ficamos casados por 10 felizes anos. Depois, o casamento seguiu o seu rumo, igual um submarino, né? Até boia, mas foi feito para afundar. E aí, diante disso, a gente se separa, a gente se divorcia. O que acontece com aquele crédito que eu tinha para cobrar ela? Ela vai virar e falar, não, prescreveu. O prazo era de 5 anos, a gente ficou casado por 10. Eu falo, não, filhinha, nada disso. O prazo é de 5 anos, já tinham passado 2. Nós nos casamos, eu ainda tenho agora, depois do nosso divórcio, 3 anos para te cobrar. No primeiro exemplo que eu falei com vocês, se eu pegar uma grana com a minha esposa, é uma causa de impedimento. O prazo nem começa a contar. No exemplo que eu falei, me casar com uma amiga que estava me devendo, é o caso de suspensão. O cronômetro já tinha começado a contar, o tempo já estava fluindo, mas aconteceu uma causa que pausa a contagem. E ela fica pausada enquanto a causa perdurar. Da mesma forma, a relação entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Vamos colocar aqui um exemplo também muito fácil de vocês entenderem. Queridinhos, como vocês podem perceber, os slides aqui, eles nada mais são do que a letra feia da lei. Isso aqui não é suficiente para o estudo para a prova, mas é um bom guia para você elaborar um bom caderno. Você complementa aqui lendo o código, você complementa com uma boa doutrina da sua preferência, você complementa tirando as dúvidas que você tem comigo, e aí você vai ter um caderno completo, impecável, para você estar fazendo uma boa prova, acredito eu. Então, exemplo facinho do inciso 2 do artigo 197. Vamos colocar o seguinte, sou casado, minha esposa falece, e do patrimônio que ela tinha, foi todo adquirido na constância do casamento, metade ficou para mim, não porque ela morreu, mas porque eu já tinha direito, é a minha meação, é a minha parte no patrimônio. A outra metade, digamos que a gente teve apenas um filho que hoje tem 5 anos de idade, absolutamente incapaz, portanto. Aqui, prestem atenção, do patrimônio que ficou para o meu filho, várias casas, vários apartamentos, eu coloquei eles para alugar. Só que eu não estou fazendo uma poupança para o meu filho. Eu botei para alugar e o dinheiro que está entrando de aluguel, eu gasto com o meu filho, eu gasto com as despesas que a gente tem na casa, eu gasto com a manutenção dos imóveis, eu gasto com questões tributárias e gasto com outras coisas que eu nem sei onde gastei. É tão fácil gastar. O que acontece em relação ao meu filho? Ele poderia me perguntar, pai, o que você está fazendo com a minha parte? Com 5 anos de idade é meio difícil, né, a criança fazer isso. Mas vai chegar uma hora que ele vai começar a questionar, ele vai começar a entender, principalmente aí quando ele estiver se tornando rapazinho. Observa que o inciso 2 não fala sobre absolutamente incapaz, ele só pede que exista o poder familiar, antigo pátrio poder, que era o poder que o patriarca tinha sobre a família. Hoje não precisa ser o patriarca, pode ser uma família feita só de mulheres e vai existir o poder familiar. O importante aqui é haver uma relação entre ascendente e descendente, pais e filhos, por exemplo, e os filhos estão sob o poder familiar dos pais, como no exemplo que eu falei para vocês. Meu filho com 16, 17 anos, ele ainda está sob o meu poder familiar, mas ele já entende muita coisa. Que, pai, minha mãe morreu, eu era criança, minha mãe deixou casa, deixou apartamento. O que você fez, pai? Não, meu filho, não vendi nada, é seu. Ah, tá, pai, que bom. E ficou parado? Não, meu filho, botei para lugar. E o dinheiro, pai? O dinheiro eu gastei com você para te sustentar. Ah, é? É. Tá. Mas o filho não ficou satisfeito com isso e imagina que eu usei mal o patrimônio dele, a renda do patrimônio dele. Qual que seria o prazo que ele tem para me cobrar? Seja lá qual for o prazo, que a gente vai ver lá no artigo 206, o importante é saber que o cronômetro nem começou a contar. Como ele é incapaz, como ele está sob a batuta do meu poder familiar, e existe uma relação de ascendente e descendente, o relógio nem começou a fluir. O prazo prescricional nem começou a contar. Seja lá qual o tempo que ele tenha para me cobrar na justiça, para exigir uma prestação de contas, esse prazo está intacto, nem começou a fluir, nem dei play na máquina. Da mesma forma, e pela mesma inteligência, o inciso 3. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a curatela
ou tutela, invertendo aí, durante a tutela ou curatela. Tutela é o fenômeno, é um instituto jurídico que serve para administrar os bens de um menor incapaz. Curatela é um fenômeno que serve para administrar os bens de um maior incapaz, alguém que esteja interditado, por exemplo. Pela mesma inteligência, enquanto um estiver sob a responsabilidade do outro, entrar com uma ação seria violar essas relações, que quase sempre são relações que têm algum vínculo afetivo. Dificilmente você tem um tutor e um tutelado que não tem relação nenhuma, um curador e um curatelado que não tem relação nenhuma, existe uma relação afetiva entre eles. Enquanto essa relação perdura, o prazo para questionar algo na justiça, para cobrar algo na justiça, esse prazo simplesmente está impedido, ele nem flui, o cronômetro está ali zerado. E assim que essa relação acabar, o tutelado atinge a maioridade e ele não tem nenhuma outra causa de incapacidade. Beleza, a partir de agora, se você quiser vir cobrando o seu tutor da administração dele, agora começa a fluir um prazo de 4 anos, artigo 206, parágrafo 4º, para que você esteja aí resolvendo, reclamando, questionando a relação de tutela que ali existia. Com relação aos curatelados, a gente sabe que é mais difícil. Por quê? Porque muitas relações de curatela vão perdurar de eterno. Tem determinadas enfermidades que simplesmente são insanáveis, não cura. Agora, se for algo reversível, ele era interditado porque ele era pródigo, ele fez tratamento agora e ele não é mais gastão. Ele era interditado porque ele era viciado, porque ele era alcoólatra. Ele fez tratamento e ele está alguns anos limpo. Então, se ele conseguir reverter a interdição dele e se tornar novamente plenamente capaz, agora começa a fluir o cronômetro da prescrição que ele tem para questionar o curador dele pela administração dos bens, por exemplo. Então, a inteligência do artigo 197 é dar valor às relações afetivas e só permitir que a prescrição venha a fluir ao final dessas relações. Artigo 198. Também não vai correr a prescrição. Eu não vou dar sequência no cronômetro. Quando? Contra os incapazes que tratam o artigo 3º. Os incapazes do artigo 3º são os absolutamente incapazes. E por que não corre prescrição contra eles? Porque eles não têm como entrar com uma ação. Eles não têm discernimento nenhum para a gerência da vida civil, quanto mais para entrar com uma ação por si só. Então, seria injusto fluir um prazo prescricional que venha a prejudicar eles. Para quem ainda não entendeu, na relação de prescrição, eu tenho um credor e eu tenho um devedor. O credor, ele é prejudicado pela prescrição. Passou o tempo que ele tinha para cobrar na justiça. A prescrição favorece o devedor. É um prazo que ele tem para ser cobrado na justiça. Eu não entendi o artigo 190 do Código Civil. Ótima oportunidade. Pretensão é o que o credor tem para cobrar o crédito dele na justiça. Exceção é o débito, é o prazo que o devedor tem para ser cobrado na justiça e lá apresentar suas oposições. Além dos absolutamente incapazes, não corre a prescrição contra os ausentes do país, em serviço público da União, dos estados, do município. Não tenho exemplo melhor aqui para trabalhar com vocês do que a questão, por exemplo, do diplomata. Olha que carreira bonita, eu sempre falo isso, é uma carreira que as ciências jurídicas permitam que vocês venham a se interessar aí no futuro, desde que também você seja um poliglota. Você precisa ter o domínio, se eu não me engano, de 3 línguas, mas uma delas pode ser o português. Então eu vou fazer inglês e espanhol. Quantos poliglotas não sabem português, inglês e espanhol? Eu mesmo. Eu sei português, inglês e espanhol. E agora estou aprendendo japonês. Mais interessante, se eu fosse disputar para diplomata, seria casar o japonês com outras 2 línguas. O cara sabe japonês, chinês, bacana, o cara sabe japonês, chinês, ele sabe alemão, ele sabe italiano, ele sabe francês. Maravilha! Tenta aí um cargo diplomata. Então, você está lá fora, não é passeando, você não está lá fora à toa, você não está lá fora conhecendo o mundo. Você, como diplomata, está lá fora a serviço. É uma carreira boa? Sim. É uma carreira bonita? Sim. Cheia de privilégios e regalias? Muitos benefícios, sem dúvida.
mas você está trabalhando, você está a serviço. Aí você vai virar para a sua embaixada, para o seu consulado e falar, aqui, gente, eu tenho que voltar no Brasil. Por quê? Não, porque quando eu saí de lá, eu tinha alugado um apartamento meu e o meu inquilino não está me pagando e o prazo que eu tenho para cobrar ele na justiça está vencendo, já tem, as primeiras parcelas já estão vencendo, porque cada um dos aluguéis vencidos, cada mês vencido é um prazo prescricional próprio para cada mês. E os primeiros já estão para vencer, então eu vou voltar. Não. Você, diplomata, que está a serviço do Brasil no estrangeiro, contra você não corre a prescrição, porque a inteligência do artigo 198 é não prejudicar quem não pode entrar com a ação. No inciso 1, porque não tem discernimento. No inciso 2, porque você está fisicamente impedido de estar entrando com alguma ação. Você está lá fora, você está no estrangeiro, você está a serviço, você não volta para o Brasil a hora que você quer, não. É a hora que te deixam voltar. E muito mais fácil de entender, a mesma lógica, a mesma inteligência, no inciso 3º, contra aqueles que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Para encaixar no inciso 3º tem que ser em tempo de guerra. Tem. Mas eu sou militar e eu estou participando de uma missão de paz da ONU na África e eu vou passar muitos anos fora. Vai correr prescrição contra mim? Meu amigo, claro que não. Você está ausente do país e encaixa no inciso 2. Você não deixa de ser um servidor público, ainda que militar, vinculado à União, vinculado aí, no caso, sim, de Exército, com certeza União. Se fosse polícia militar ao Estado, mas dificilmente você vai estar fazendo uma missão internacional nesse sentido. Enfim, se você não encaixa, se você é militar do Exército, não encaixa no inciso 3, com certeza encaixa no inciso 2 se a gente não estiver falando de guerra. Mas a inteligência é a mesma. A legislação brasileira não vai prejudicar um servidor público a serviço do país, a serviço da sua nação, que está lá fora, e que não pode entrar com ação porque está trabalhando no estrangeiro. Então, a inteligência do artigo 198 é não prejudicar os credores, não prejudicar as pessoas que não podem reivindicar seus direitos, seja porque não têm discernimento, ou seja porque se encontram fora do país a serviço público, não a serviço privado. Cuidado. Aqui, sem querer, vamos botar. Olha a nossa. Artigo 199, ainda falando de impedimento ou suspensão. Não corre igualmente a prescrição. Quando é que também eu não vou ter a prescrição ocorrendo? Pendendo condição suspensiva. Condição suspensiva, a matéria da nossa primeira prova, segundo período. O que é condição? Se fosse aquele programa, qual é a música? Quantas notas vocês precisam para definir para mim condição? Vocês precisam de 4 notas? Eu preciso de 3 notas. 3 notas, você mata a música? 3 notas, eu mato a música. Defina a condição em 3 palavras. Evento, futuro, incerto. Lembraram, né? Se é um evento futuro e incerto, eu não tenho um direito adquirido. Pode ser que a condição nunca venha a ocorrer e o direito nunca venha a ser concretizado. Então, pendendo condição suspensiva, não acontece a prescrição. Por quê? Porque o direito sequer existe ainda de forma adquirida. Quando e se, aqui a gente tem, não é nem o quando, aqui é o se. Se a condição se tornar algo real, a partir daquele momento eu tenho um direito adquirido e a partir daquele momento corre o prazo prescricional para que eu venha reivindicar aquele direito na justiça, se ele não for voluntariamente pago pelo devedor. 2. Não estando vencido o prazo. Claro, você fez um contrato comigo, eu te emprestei dinheiro e a gente combinou, olha, você vai pagar para mim dia 10 de janeiro. Estou te dando aí 2 meses para você me pagar essa grana que eu estou te emprestando. Eu estou apertado, que isso, porque aquilo perfeitamente, meu amigo. Toma aqui essa grana, mas vamos assinar aqui um contrato de empréstimo e nesse contrato foi aí devidamente qualificado as partes, foi especificado o objeto, identificado o valor que eu estou te emprestando e prazo para pagamento, 10 de janeiro. Qual o tempo que eu tenho para te cobrar? 5 anos, é uma relação contratual. Quando é que começa a contar esses 5 anos? De quando a gente assinou o contrato? Não. A gente assinou o contrato hoje, eu botei o dinheiro na sua conta amanhã. Começa a contar amanhã? Não. De quando que começa a contar o prazo de 5 anos? 10 de janeiro. Por quê? Porque a partir de 10 de janeiro é que eu posso te chamar de inadimplente. A partir do dia seguinte, eu posso te chamar de inadimplente. Você não me pagou.
E a partir daí começa o prazo de 5 anos, um prazo mais do que razoável para eu te cobrar na justiça. Pendendo a ação de evicção. Primeiro, segundo período ainda não sabe o que é evicção. Vocês vão dominar o que é evicção no nono e no 10º período, no último ano da faculdade, é que vocês vão de fato dominar o que é evicção. Mas desde já, eu já passo uma noção para vocês do que seja evicção, porque vira e mexe, essa palavra vai aparecer antes mesmo do 10º período ou do nono período surgir na vida de vocês. O que é evicção? Anota no caderno. Evicção é a perda da propriedade por força de sentença judicial. Repete para mim, Cícero. Eu não, tá gravado. Volta aí e escuta de novo. Não, vamos lá. Evicção é a perda da propriedade por força de sentença judicial. Beleza, se você repetiu, podia ter voltado o vídeo e eu continuo não entendendo. Imaginem o seguinte. Minha mãe já é morta, sou filho único, não tenho nada, o patrimônio é todo do meu pai. E todo o patrimônio que meu pai tem é uma casa. Tempos depois, meu pai vem a falecer, eu herdo a casa. E eu vendo a casa para um de vocês que está aí me assistindo. Vocês me pagam o preço justo e, respeitando o artigo 108 do Código Civil, assinamos a escritura pública. É seu, não só a posse, mas a propriedade é sua. Bacana. Ocorre que eu não sabia, você não sabia, todo mundo aqui de boa fé. Meu pai tinha dado uma pulada de cerca. E eu tenho um irmão que antes da Constituição de 88 seria chamado de bastardo, de filho ilegítimo, mas com a Constituição de 88 não tem mais isso. Filho do primeiro casamento, do segundo casamento, filho fora do casamento. Filho é filho. Artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Filho é filho. Então, aquela casa que eu vendi, na verdade, só metade dela que era minha, porque a outra metade pertence ao meu irmão. Porém, eu tenho certeza que ele é meu irmão? Não tenho. Ah, vamos desfazer o negócio. Ué, vamos? Por quê? Porque ele está falando que é teu irmão? Não sei. Agora, seguiu aí a ação de reconhecimento de paternidade, foi comprovado que ele é meu irmão, seguiu uma ação anulatória para derrubar a venda da casa, uma ação de nulidade, porque quem vendeu a casa não era parte legítima, eu não era dono sozinho para vender a casa toda como eu fiz, e a casa é um bem imóvel, é um bem indivisível, eu não posso, via de regra, não vai interessar ao meu comprador comprar só a minha parte e viver em condomínio com outro cara, não rola. Então, aqui, o que pode acontecer no final do processo? Desfazer o negócio. E aí, qual que é o prazo? Imagina que um de vocês me pagou 100 mil reais pela casa, 200 mil reais, 1 milhão de reais pela casa. Eu vou ter que devolver esse dinheiro para vocês, não vai ser fácil, não. Quando é que começa a contar o prazo que vocês têm para me cobrar na justiça? Enquanto estiver pendendo a ação de evicção, esse prazo nem começou a contar. Então, teve sentença que reconheceu que ele é seu irmão, tá, eu vou recorrer. E enquanto eu tiver recurso, recorrerei. A ação de evicção está pendente. Imagina se eu consigo reverter lá na frente. Então, não se fala em iniciar o prazo prescricional aqui. Por quê? Mesmo argumento dos outros. O direito ainda não foi adquirido. Havendo condição suspensiva, o direito ainda não foi adquirido. Estando vencido o prazo, não estando vencido o prazo, requisitos para cobrar uma dívida. A dívida tem que ser certa, eu sei o que eu devo. A dívida tem que ser líquida, eu sei o quanto eu devo. E a dívida tem que estar vencida. Passou o prazo de ser pago e ela ainda não foi paga, ainda não foi quitada. Uma dívida certa, uma dívida líquida e uma dívida vencida é uma dívida exigível, é uma dívida que eu posso cobrar na justiça. E no caso do inciso 3, se a ação ainda não foi julgada, se a ação ainda não transitou em julgado, ou seja, se ainda cabe recurso, essa ação não acabou. E, portanto, o direito ainda não foi adquirido. Ok? Se tiver dúvida, volta, escuta de novo. Se tiver dúvida, me pergunta. WhatsApp, direct, plataforma. Estou à inteira disposição de vocês sempre.
Ainda falando de impedimento e suspensão. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Aqui é onde meus amigos penalistas adoram falar, né, que o direito penal é muito mais importante que o direito civil, e o Código Civil ainda dá essa moral aí para o direito penal. O direito penal, ele é a última ratio. Eu estou lidando com a liberdade de alguém. Então, nesse caso, o direito penal, ele tende a ser muito mais rigoroso do que o direito civil na análise de provas. Então, vamos ver aí um crime contra a honra. Um crime contra a honra, ele pode ser a injúria, xingar alguém. Ele pode ser a difamação, atribuir a alguém falsamente algo que desabone a honra, porém esse algo não é um crime. Calúnia. Estou manchando a reputação de alguém, atribuindo a ela falsamente um fato que lhe desabona a honra, e esse fato é um crime. Isso é uma calúnia. Posso cobrar indenização, dano moral? Pela justiça, por um juizado especial civil, eu posso cobrar danos morais na esfera? Se posso. Só que, se já tiver uma ação penal rolando, que seja uma ação penal privada, para apurar o crime de calúnia, o prazo prescricional para entrar com a ação de reparação de danos, esse prazo, ele está impedido ou ele está suspenso enquanto a ação penal tiver que ser julgada. Porque se demorar muito para ser julgado, tá bom, vai prescrever até lá no penal. Mas, falando da prescrição civil, ela não está fluindo. Ela não está fluindo. Ela só vai fluir antes da respectiva sentença definitiva. O que é a sentença definitiva? É a sentença transitada em julgado, é aquela que não cabe recurso. Então, simples assim. Ah, o camarada me caluniou, falou que eu sou ladrão, falou que, época de política agora, né? Falou que eu roubei, na época que eu fui prefeito, que eu roubei a merenda das crianças, que coisa horrível. Não fiz nada disso. E aí eu entro com um processo criminal, para apurar a calúnia dele. E esse processo demorou 2 anos para ser julgado. E ele foi condenado ao crime de calúnia. Meu amigo, eu pego esse direito penal, eu tiro cópia do processo, eu pego cópia da sentença e eu entro com uma ação indenizatória na esfera civil. E o prazo de prescrição? Enquanto estava lá sendo decidido no penal, estava correndo não. A partir do momento que transitou em julgado lá, que a sentença é definitiva, que não cabe mais recurso, opa, agora está correndo o prazo que eu tenho para pegar aquela sentença e dar entrada nela, por exemplo, na vara civil, ou num juizado especial civil que seja. Então, o direito penal, por ser a última ratio, tudo isso que eu expliquei, ele tende a ter um condão, um crivo para analisar as provas, muitas vezes muito mais rigoroso que o próprio direito civil. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros credores se a obrigação for indivisível. Como assim? Credores solidários. Tá vendo? A prescrição, ela é prejudicial ao credor. Se a prescrição acontece, o credor, aquele que tinha algo para receber, algo para reivindicar, ele é prejudicado. Então, a suspensão da prescrição, pausar o cronômetro, beneficia o credor. E se forem credores solidários? Eu e minha esposa temos um apartamento, esse apartamento está alugado. O nosso inquilino nos deve as mensalidades do aluguel. Para quem ele deve? Para mim e para minha esposa. O que eu e minha esposa somos? Credores solidários. Só vai aproveitar outros credores se a obrigação for indivisível. No exemplo que eu falei aqui para vocês, como é que vai acontecer, eventualmente, alguma causa de impedimento ou suspensão da prescrição nesse sentido aqui que eu estou falando? Olha, o camarada foi para o estrangeiro. Ele foi para o estrangeiro? Ele foi para o estrangeiro. Não, eu fui para o estrangeiro. O inquilino, não. Eu, credor, fui para o estrangeiro. Eu sou diplomata. Eu fui para o estrangeiro.
que aconteceu com o meu prazo prescricional para eu cobrar a minha parte do aluguel? O aluguel é pago em dinheiro, o dinheiro é divisível. Então, a minha parte, os meus 50% do aluguel, estão suspensos ou impedida a prescrição de começar a contar e me prejudicar, ligar o cronômetro e me prejudicar enquanto eu estou lá fora, representando o nosso país em alguma embaixada, em algum consulado. Então, contra mim, o prazo não está fluindo. Mas a minha esposa está aqui no Brasil, sem nenhuma causa de impedimento ou suspensão. E aí? E a parte dela? E os 50% dela? Nada impede ou suspende que ela entre com a ação. Então, ela vai cobrar a parte dela. Se ela quiser cobrar a parte dela, é a minha, então melhor quanto. Mas a minha parte está impedida, a minha parte está suspensa. A dela não. Isso é o artigo 201, no qual eu fecho esse primeiro bloco e eu já volto no segundo bloco para a gente falar dos artigos que estão faltando até o artigo 206. Até já.